1103 dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, altera a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 e as Leis 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, e os 1.442, Empresas e Transportadoras Autônomas de Carga, para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. Altera a Lei 7.408, revoga dispositivos da Lei 12.619 e dá outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações profissionais estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. Integram a carreira profissional de que trata esta lei os motoristas de veículos automotores, cuja condução exija formação profissional e que exerçam a profissão nas seguintes atividades ou categorias econômicas. Inciso 1. De transporte rodoviário de passageiros. Inciso 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 2º. São direitos dos motoristas profissionais de que trata esta lei, sem prejuízo de outros previstos em leis específicas. Inciso 1. Ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, preferencialmente mediante cursos técnicos e especializados previstos no inciso 4 do artigo 145 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, normatizados pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, em cooperação com o poder público. Inciso 2. Contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, com atendimento profilático, terapêutico, reabilitador, especialmente em relação às enfermidades que mais os acometem. Inciso 3. Receber proteção do Estado contra ações criminosas, que lhes sejam dirigidas no exercício da profissão. Inciso 4. Contar com serviços especializados de medicina ocupacional prestados por entes públicos ou privados à sua escolha. Inciso 5. Ser empregados. A linha A. Não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro, ressalvado o dolo ou a dissídia do motorista, nesses casos, mediante comprovação no cumprimento de suas funções. A linha B. Ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna, mediante anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e-mails eletrônicos instalados nos veículos, a critério do empregador. E a linha C. Ter benefício de seguro de contratação obrigatória, assegurado e custeado pelo empregador, destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial decorrente de acidente, translado e auxílio para funeral referentes às suas atividades, no valor mínimo correspondente a 10 vezes o piso salarial de sua categoria, ou valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 3º. Aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas é assegurado o pleno atendimento pelas unidades de saúde municipal, estadual e federal, no âmbito do Sistema Único de Saúde, podendo ser realizados convênios com entidades privadas para o cumprimento da obrigação. Artigo 4º. O parágrafo 5º do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 71. Parágrafo 5º. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente os motoristas cobradores, fiscalização de campo e afins, nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso, menores ao final de cada viagem. Artigo 5.
O artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovado pelo Decreto-Lei 5.452, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 168. Parágrafo 6º. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade nos resultados dos respectivos exames. Parágrafo 7º. Para os fins do disposto no parágrafo 6º, será obrigatório o exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizados para essa finalidade o exame toxicológico previsto na Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, desde que é realizado nos últimos 60 dias. Artigo 6º. A seção 4A do capítulo 1 do título 3 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, passa a vigorar com as seguintes alterações. Título 3, capítulo 1, seção 4A, do Serviço do Motorista Profissional Empregado. Artigo 235-A. Os preceitos especiais dessa seção aplicam-se ao motorista profissional empregado. Inciso 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. Inciso 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 235-B. São deveres do motorista profissional empregado. Inciso 3. Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado, e registrado na forma do previsto no artigo 67-E da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 7. Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para este fim o exame obrigatório previsto na Lei 6.503, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previsto no inciso 7 será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Artigo 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas, horas extraordinárias, ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo por até 4 horas extraordinárias. Parágrafo 1º. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso, e o tempo de espera. Parágrafo 2º. Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, podendo esse período coincidir com o tempo da parada obrigatória na condução do veículo, estabelecido pela Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta consolidação. Parágrafo 3º. Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecida pela Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo remanescente dentro das 16 horas seguintes, ao fim do primeiro período. Parágrafo 4º. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial, e de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário, ou em outro local que ofereça condições adequadas.
Parágrafo 5. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal, ou compensadas na forma do parágrafo 2º do artigo 59 desta Consolidação. Parágrafo 6º. A hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no artigo 73 dessa Consolidação. Parágrafo 8º. São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Parágrafo 9. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Parágrafo 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário. Parágrafo 11. Quando a espera de que trata o parágrafo 8º for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso, para os fins do intervalo de que tratam os parágrafos 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 9. Parágrafo 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas aludido ao parágrafo 3º. Parágrafo 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. Parágrafo 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos instalados nos veículos normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. Parágrafo 15. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. Parágrafo 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanha o motorista. Artigo 235-D. Nas viagens de longa distância, com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas, usufruído no retorno do motorista à base, matriz ou filial, ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso. Parágrafo 1º. É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo um destes de, no mínimo, 30 horas ininterruptas, a serem cumpridos na mesma semana, e em continuidade a um período de repouso diário, que deverão ser usufruídos no retorno da viagem. Parágrafo 2º. A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância, de que trata o caput, fica limitada ao número de 3 descansos consecutivos. Parágrafo 3º. O motorista empregado em viagem de longa distância que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera. Parágrafo 4º. Não será considerado como jornada de trabalho nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração o período em que o motorista empregado ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos de repouso. Parágrafo 5. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo,
O tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo, ou se na cabine a leito, com os veículos estacionados a cada 72 horas. Parágrafo 6º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o artigo 235-C, devidamente registradas e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino. Parágrafo 7º. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio, onde ele siga embarcado, e em que o veículo disponha de cabine e leito, ou a embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário, previsto no parágrafo 3º do artigo 235-C. Esse tempo será considerado como tempo de descanso. Parágrafo 8º. Para transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais, em longa distância ou em território estrangeiro, poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo, de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final. Artigo 235-E. Para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes dispositivos. Inciso 1. É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo, previsto na Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, em períodos de no mínimo 5 minutos. Inciso 2. Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional, enquadrado no parágrafo 5 do artigo 71 desta consolidação. Inciso 3. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho assegurado após 72 horas, o repouso em isolamento externo, se em poltrona correspondente ao serviço de leito com o veículo estacionado. Artigo 235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para o trabalho do motorista profissional empregado em regime de compensação. Artigo 235-G. É permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas previstas nesta lei.